Agora vamos conhecer o método for-each. Ele é muito útil e eu preciso que você preste muita atenção em como ele funciona, porque a estrutura dele vai ser exatamente igual ao modo como a gente vai usar os próximos métodos que a gente vai ver daqui para frente. O método for-each, ele basicamente executa uma função para cada elemento que tiver no nosso array. Então veja só, aqui eu tenho um array de números, eu vou acessar aqui o nosso array números e vou acessar aqui ponto for-each. E vamos executar. E veja, ele está esperando aqui uma função, para a gente passar uma função. A gente poderia passar aqui, ó, function. Veja, eu não estou declarando uma função, estou só criando a função aqui e ele já vai executar. Mas a gente poderia ali declarar uma função fora e depois passar essa função aqui. Mas vamos deixar desse jeito, daqui a pouco eu explico. O primeiro elemento que a gente vai receber é o elemento atual da iteração, ou seja, da repetição. Então, primeiro, ele vai receber o número 1, depois a segunda iteração vai ser o 2, depois o 3, depois o 4 e assim por diante até chegar ao final do array. Então a gente pode chamar aqui de número, por exemplo, né? A gente tem um array chamado números, então faz sentido a variável que a gente vai criar aqui chamar número. O segundo parâmetro vai ser o índice atual em que a gente está. Então, vou chamar aqui de index, pode chamar de índice também. Então, claro, na primeira iteração vai ser aqui o índice 0, depois o índice 1, índice 2, índice 3 e assim por diante. E o terceiro parâmetro, ele vai te retornar o array em que a gente está trabalhando. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, array. Que array é esse? Exatamente o array em que a gente está trabalhando aqui, números. Então, a gente pode acessar o array números diretamente aqui dessa variável. Então, já que a gente vai estar acessando cada um dos elementos, a gente poderia, por exemplo, criar aqui uma mensagem. Vamos aqui dar um console log, vamos colocar aqui número, vamos acessar a nossa variável número, colocar aqui índice, colocar aqui index. Vamos executar. Está as nossas mensagens. Número 1, índice 0. Número 2, índice 1 e por aí vai. Se você quiser, você pode sim criar uma função aqui, declarar uma função aqui fora e colocar exatamente esse conteúdo aqui. Não tem problema. O que você faria seria simplesmente passar aqui a função. Ó. Minha função. Funciona também, mas não é obrigatório, porque afinal de contas, essa função aqui você só vai usar aqui para esse array e não vai usar em mais nenhum lugar. Então você pode, muito bem, declarar a função dessa maneira. A gente vai ver melhor sobre o que são essas funções que a gente passa aqui. Mas basicamente elas são chamadas de funções anônimas, porque você pode ver que elas não têm nome. Aliás, anteriormente eu também comentei que as arrow functions são muito utilizadas. Veja só, aqui seria um ótimo lugar para a gente utilizar arrow function, porque a gente pode simplesmente passar aqui dessa maneira. Ó, fica muito mais simples de se escrever. Aliás, se você for trabalhar apenas com o número aqui, você não é obrigado a declarar todos os parâmetros aqui. A gente pode colocar só aqui, número. E como a gente aprendeu anteriormente, em arrow function, quando a gente só tem um parâmetro, a gente não precisa colocar o parênteses. Então você poderia até mesmo escrever dessa maneira aqui. Fica muito mais simples. Aliás, aqui também, ó, a gente só está utilizando uma linha. Então eu poderia tirar aqui esse ponto e vírgula, essas chaves, e daí a nossa função ficaria simplesmente dessa maneira.